Então, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje no dia 14, né? de setembro de 2012, com o tema de número 28 do nosso curso de gnose. É o tema que fala da ressurreição e da reencarnação. Então, é um tema muito importante para todos nós estudantes de gnose, para que possamos ter uma base da doutrina gnóstica samaeliana, a noção de que eles fizeram, que percorreram esse caminho crístico, para que nos deixaram como referencial o caminho mapeado. Todo mestre, ao percorrer um caminho, ele começa do início, do começo, da iniciação, começa assim como nós. O mestre já não vem feito, pronto, como a gente pensa. Então, senão não teria mérito. Ele tem muito trabalho, vai despertando, revolucionando na sua consciência aos poucos. E assim se deu com Mestre Samael e com todos. Então, os mestres da bendita Loja Branca, eles começam do nada, eles criam os seus veículos, eles levantam o que a gente chama de Bodhisattva, que é a alma humana, e aí vão fazendo as iniciações, e lá um determinado momento, quando essa alma humana está preparada, ela vai ser fundida com a alma divina. A alma humana, como diz o venerável mestre Rabulu, é aquela que sabe, tem o conhecimento do teto para baixo, na linguagem simples dele. E a alma divina conhece do teto para cima, é aquela que ficou lá nas estrelas enquanto a mônada desceu, e nós fizemos todo aquele percurso da roda do Samsara, desde o reino mineral até o reino humano. Então, numa dessas 108 existências, se a alma é revolucionária, se tem anelos pelo caminho reto, caminho crístico, vai chegar o momento da cristificação. Então, o estudante vai fazer o mestrado. Para isto, ele tem que ser submetido às provas. Então, é a prova do guardião, passando por ela em 3 vezes, que ela é repetida se for necessárias. Vai ser a prova dos 4 elementos. E depois daí, então, inicia o trabalho das montanhas. Na quinta, até a 4ª iniciação de mistérios maiores, fazem as pessoas do caminho de espiral, as hierarquias angelicais. Então, as hierarquias angelicais, nos seus 9 graus, não fizeram a morte dos seus causas. Então, ele volta a renascer como ave de fênix, e vão se dar as recorrências. Então, só consegue-se evitar as recorrências quando faz, a partir da 5ª iniciação, se adentra na 2ª montanha e começa aí a trabalhar os seus causas. E aí vai terminar então a repetição. Então, quem vai trabalhar os seus causas são aquelas pessoas que vão cristificar, que vão seguir o caminho crístico. Os anjos não se cristificam. Então nós temos 2 caminhos: um caminho reto, que é o caminho do fio da navalha, que é o caminho
da revolução da consciência, o caminho dos 3 fatores, o caminho da espiral. Esses 2 caminhos vocês podem visualizar na pintura de Leonardo da Vinci, da Mona Lisa. Estão muito bem sinalizados ali. Então, só evita a recorrência quem se torna Cristo, se cristifica, se torna um mestre de mistérios maiores. Então nós temos o mestrado para que vocês compreendam aquela pessoa que vem pela primeira vez para levantar o seu Bodhisattva e se levanta, pode então seguir o caminho reto, o caminho crístico. E aquele mestre que já tem o seu corpo, o seu Bodhisattva levantado, já vem como mestre para cumprir uma missão pública ou uma missão secreta. Se já vem como mestre, para cumprir essa missão, não precisa praticar mais os 3 fatores de evolução da consciência, mas se vem para levantar o seu Bodhisattva, se era um Bodhisattva caído, ou se vem para construir pela primeira vez, tem que trabalhar com os 3 fatores de evolução da consciência. Aí então vai se dar a diferença entre retorno e recorrência e ressurreição e reencarnação. Então retorno e recorrência se dá para as almas que não despertaram a sua consciência, pessoas comuns e correntes, como nós. Então nós retornamos para cá, para esse vale de lágrimas, como diz o Venerável Mestre Samael, muitas vezes, 324 mil vezes da roda, né? 324 mil vezes de existência em 3.000 voltas da roda, porque estamos condenados à pena de viver. Agora, se numa dessas a nossa alma é revolucionária, a nossa mão é revolucionária, ela quer o mestrado, então ela vai partir para a cristificação. O anjo é um ser que adquiriu muitos poderes, mas ele escolheu o caminho de espiral. Então vai conservar os seus causas, vai um dia ficar no Nirvana, gozar as férias referentes a tudo que ele tem direito, mas um dia essas férias que duram eternidades acabarão, e ele tem que voltar, e aí é quando o anjo cai, perde tudo. Agora, se ele não... O que faz um anjo? O anjo é um nirvani, muitos deles ficam lá no Nirvana, né, tocando harpa, e não serve de nada quase para a humanidade. Adquiriu-se muito poder, vai ter aqueles anjos que trabalham para a humanidade, são os que querem a crucificação. Então adquiriu muito poder, é difícil para ele, para abrir mão desse poder, para se crucificar, porque para passar para o caminho reto ele tem que abrir mão de tudo. E um Cristo, como foi Jesus Cristo, Samael Veor, Venerável Mestre Abulô, tem todo o poder do cosmos, mas não pode usar para si mesmo, só pode usar para os outros, seus irmãos, para os demais semelhantes. Então, enquanto está em retorno e recorrência, se tem destino e volta para cumprir, se tem débitos, volta para pagar karma, se tem saldo positivo, né, volta para receber dharmas, ou alterna as karmas e dharmas numa só existência, que vão se dar as recorrências positivas e as negativas. E o Cristo, a pessoa que já é um mestre, ela quer cumprir, então vai cumprir uma missão pela humanidade. Como ela já criou seus corpos, seus veículos, ela permanece por aqui, como o Venerável Mestre Samael, e como tem um mestre no sul, totalmente liberado, que está em missão secreta,
É uma missão que nós não sabemos dela porque ela é secreta. E o venerável mestre Samael atualmente está numa missão secreta também na Europa, mas ele já teve a sua missão pública quando veio para nos entregar o arcano, o ZF, e fez todas as suas iniciações, levantou seu Bodhisattva pela terceira vez. O mestre Samael é um mestre levantado pela terceira vez. Jesus Cristo levantou-se pela sétima vez, que pode ir até a sétima, depois não pode mais. Então, sobre reencarnação, que é a mesma ressurreição, não havia distinção nas escrituras originais, porém a Bíblia foi modificada e era conhecida dos monges, dos padres antigos, né? Mas foi modificada, então ficou difícil. Hoje tem uma corrente que acredita na ressurreição de um lado, e de outra corrente que acredita na reencarnação. As ambas são a mesma coisa, as pessoas não entendem. Então, nas escrituras, quando está registrado, quando perguntaram para Jesus sobre Moisés e Elias e João, ele disse: eis que o Elias já voltou. E perguntaram quando que voltava o Elias. Ele diz: eis que Elias voltou e ninguém reconheceu. Elias foi João, já numa outra época. Então, eis aí a reencarnação. Só se reencarna quem criou o embrião áureo. Uma pessoa que já tem uma quantidade de propósito, que é um centro de gravidade permanente, um mestre, vamos dizer assim. Então, ele retorna para algum propósito, para uma missão secreta ou uma missão pública, como nós já falamos. E ele, como não tem mais karmas, já zerou toda a balança, volta por amor à humanidade, não mais para si, mas para trabalhar pelos demais. E geralmente acabam ficando aqui, criando seus veículos durante todo o Mahavantara, e eles poderiam estar no absoluto para sempre, mas eles vão ficando, como diz Jesus Cristo: eu estarei convosco até os finais dos tempos, ou seja, até a última volta das 3.000 da roda, estará por aqui, lutando pela humanidade. E ele tem todos os seus veículos nas dimensões. No corpo físico habita Shambhala, que é um país secreto no Tibete. Então está em missão secreta. Jesus Cristo também, todos os mestres, a maioria, todos estão atualmente em missão secreta, não tem nenhuma missão pública. Esses que tem por aí são 100% falsos, que a gente vai ver numa outra conferência se dizendo mestre disso, mestre daquilo. São falsos, porque os mestres verdadeiros atualmente estão em missão secretas. E se são secretas, nós não sabemos. Elas podem ser políticas, missão política, missão no raio da arte, da ciência, dependendo do raio de cada mestre. Então, quando o mestre quer se reencarnar, tomar corpo, né, vamos dizer assim, voltar para cá, ele pode então nascer na família que ele quiser, porque não tem mais karma. Então ele poderia escolher nascer-se no berço real, na família real, na Inglaterra, mas não, geralmente eles nascem numa família humilde, como Jesus nasceu na estrebaria, para poder lutar pela sua ascensão. Para o mestre ascender, quanto maior é a dor, mais ele se acende. Então, no mestrado comum aqui das academias, no conhecimento epistêmico, a gente sempre diz que fazer uma dissertação nos tornamos mestre, mas nesse mestrado é preciso carregar a cruz, e a cruz é a dor. A dor traz o saber, sabedoria. Então o saber vem com doria do latim, dor. A sabedoria vem por intermédio da dor. Então essa é a diferença entre
a reencarnar-se e recorrer. Reencarna-se para quem já é mestre ou está no caminho da iniciação, tem já as suas iniciações prontas, e retorna quem ainda tem o ego, ou seja, reencarna-se quem só tem a essência e a consciência, já não tem mais ego. Então a consciência é que reencarna, vamos dizer assim, e o ego é que retorna, é o fator retornante que vai viver o drama do retorno e recorrência. Muito obrigado a todos. Se houver algumas perguntas, nós responderemos agora na sequência. Então tem aqui do Moriar que está perguntando o que são eu causas. Muito boa a pergunta, Moriar. Então é o seguinte, vamos de uma maneira grotesca comparar o ego como a laranja. Você vê que a laranja ela é feita de gomos, e cada gomo é constituído por aquelas garrafinhas. Então o nosso ego é do mesmo jeito. Então a laranja inteira é o ego. Os gomos são as regiões. Vamos dizer que a nossa laranja tem 7 gomos. E cada garrafinha daquele gomo é um detalhe do eu. Então, se nós queremos matar esse eu, nós temos que matar esse detalhezinho, que é aquele garrafinha. E lá dentro desse eu tem a essência. Por favor, um minuto só que eu vou abrir a porta, que a minha esposa chegou. Então, retornando, desculpa aí, tive que abrir a porta. A gente estava comparando, então, essa laranja, esse gomozinho, essa garrafinha, o Fernando Samael chamava de fita teleognária, nome meio complicado, não precisa se ater a isto. Então, aonde se encrava ali esse gomozinho é a causa. Então nós temos o eu causa, não vamos ter conferência sobre isto. O que é eu? O que vocês definiriam por eu? Então eu significa indivíduo, é a nossa ação de individuação, é a separatividade. À medida que vamos separando da divindade, e isto foi feito desde lá dos mundos superiores, fomos nos individualizando, criando separações, partículas, fragmentações, e isso são eus, individuações, separando do todo, que é o Onus, que é Deus. Então o eu causa, ele vive no mundo causal, onde tudo começa, e está também aqui dentro da gente. Então é ele que é o fator gerador, é a causa de todos os eus superficiais, os eus convencionais que compõem o ego. Quando fazemos um trabalho de eliminação desse ego, desses eus, com a morte em marcha, com a Mãe Divina, nós eliminamos os eus superficiais. Como diz o mestre, a Lua tem duas partes, a parte visível e a parte invisível. Nós conseguimos eliminar a parte visível com a Mãe Divina, fica a parte invisível, que são os eus causas. Isto aí se elimina com o Cristo interno, na segunda montanha, a partir da quinta iniciação. E para trabalhar com os eus causas, que é o que tem a causa de tudo, só mesmo a pessoa que escolheu o caminho reto, o caminho da cristificação. Então, isto são os eus causas, não se preocupa que nós vamos ter muitas conferências a respeito deles ainda. Enquanto não se elimina esse eu causa, não se elimina os fatores de recorrência. Quando elimina esse eu causa, é que cessam as recorrências. Aí, já o mestre de iniciação venusta,
de quinta iniciação na sexta para cima. Então Paulo está perguntando, professor, as hierarquias superiores nos protegem quando decidimos seguir pelo caminho, nos protege, nos ajudam, sim, Pedro, teremos proteção de todo mundo tem, de todas as maneiras possíveis, mas por fim se perde essa proteção e fica-se sozinho para que se possa iniciar realmente. Peguei o exemplo de Jesus Cristo, ficou sozinho, foi traído pela humanidade, traído pelos 3 traidores, traído pelos seus apóstolos, até por Pedro, e por todos, e por fim ficou sozinho, no completo abandono até de seu pai, Deus, quando ele dizia: Pai, por que me abandonaste? Então esse é o caminho do Cristo, é o caminho que se fica sozinho para suportar a dor e a cruz, sem poder ser ajudado por ninguém, nem mesmo pelo Pai. Aí tem o professor: Jesus Cristo teve que refazer o trabalho de morte do ego durante a sua vida, mesmo que ele estando aqui na Terra pela 7ª vez. É isso? Sim, no caso dele sim, porque ele veio em missão pública. Então ele teve que levantar os seus veículos, os seus bodhisattvas, das 6 vezes, né? Estavam caídos, teve que levantar. Então teve que praticar os 3 fatores de evolução da consciência, trabalhar a morte todas as vezes. Então, Moriarty, então os eus causas não podem ser descobertos pela autoobservação? Pode sim, Moriarty, ser descoberto pela autoobservação, mas em outras oitavas, quando o iniciado está na 5ª iniciação de mistérios maiores, o que acontece aí? É quando a pessoa se definiu conjuntamente com seu pai interno pelo caminho reto, caminho do Cristo, criou os seus veículos, corpo astral, corpo mental, corpo causal, e levantou as 5 serpentes de fogo, e vai levantar agora as serpentes de ouro para depois levantar na frequência de luz. Então ainda não é para o nosso caso, nós não enxergamos esses eus ainda, mas enxergamos os eus pesados, os detalhezinhos sutis. Só quando passamos a trabalhar com morte e marcha vamos vendo mais ou menos, porque eles fazem parte da lua oculta, nossa lua psicológica oculta. Aí vem, quanto à proteção, me refiro à proteção contra eventuais acidentes, já que 50% dos fatos que ocorrem são por recorrência. Se, por exemplo, nos ocorre um acidente de carro ou bala perdida, assim, contra esses acidentes, para quem está trabalhando, é protegido, é vigiado. Contra, vamos dizer assim, os acidentes externos, que você quer dizer. Contra os internos, cabe a nós fazermos pela auto-observação. Quem quer fazer a iniciação crística não espera muito por proteção, não. Vai ser o protetor de si mesmo. Vai à luta, vai à guerra, tem que lutar contra tudo e contra todos, inclusive contra essas coisas, essas entidades que o atacam. Se Jesus Cristo esperasse pelas proteções, né, divinas, ele teria perdido a sua iniciação. Ele poderia ter dito ali no momento de extrema dor, quando estava com sede, lhe deram fel para beber, cravado de prego, de ferro e espada no coração,
ele podia pedir proteção, pedir para o Pai milhões de anjos. Pai, conceda milhões de anjos, e ele concedia. Eles fulminariam todos os soldados, até chacoalhariam a terra. Mas ele perdia a sua iniciação. O que ele fez? Ele suportou até onde ele pôde. E entregou a vida enquanto ele não tinha certeza que o sacrifício e a dor dele tinha sido o suficiente, e tinha sido aceita pelo Pai. Quando ele não aguentava mais, ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Aquela dor intensa, profunda, dor psicológica, dor física. Mas não faça a minha vontade, seja feita a sua vontade. Então veja bem, acho que dá para você compreender o que é esse caminho da crucificação. O trabalho de morte do ego pode causar efeitos colaterais como dores, desconforto físico. Pode causar tudo isso, que no momento que a pessoa começa o seu trabalho, ela é uma célula que vai se desgrudar da natureza, e a natureza ressente essa perda e ela passa a atuar de todas as maneiras. Também as religiões internas da própria pessoa passam a atacá-lo para que ele desista. Então começa a aparecer tudo isto.